Continuaremos agora com a segunda parte do tópico 6 da série Eventos Finais, com o tema O Fim do Pecado. Eventos Finais da Profecia Bíblica é uma série de 7 tópicos, estamos no tópico número 6, com o tema O Fim do Pecado. No nosso último estudo, nós terminamos acerca do que iria acontecer após a questão da santa cidade descer do céu. O que iria acontecer, então, neste momento após isso? Nós vimos, então, Apocalipse capítulo 20. Vá anotando aí, como eu já disse, e depois confira com calma esse estudo. Apocalipse, último livro da Bíblia, capítulo 20, versículos 7 e 8. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. E sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja. O número desses é como a areia do mar. Então nós vimos aqui a questão dos 1000 anos sendo mencionado de novo. Os santos, eles estavam no céu, vocês se lembram? Os santos, eles estavam no céu. Jesus voltou, cumpre-se aquela promessa que ele diz, que eu vou preparar-vos lugar e voltarei para que onde eu estou, ou seja, Jesus está no céu, estejais vós também. Portanto, quando Jesus volta, o milênio começa no céu. A terra, ela fica sem forma e vazia, fica desolada, como nós já estudamos. Satanás, ele fica preso. Preso não literalmente por uma corrente, mas o contexto, a essência do que nós lemos ali, é no sentido de ele ficar preso por uma cadeia de circunstâncias, porque, obviamente, que quando Jesus arrebata a sua igreja, e nós vimos que não é um arrebatamento secreto, mas sim um arrebatamento visível, audível, o resplendor de Cristo fulmina aqueles que estavam em pecado, que não estavam preparados, e eles morrem. Apenas Satanás e os seus anjos ficam vivos aqui. Por isso que a Bíblia diz que ele é preso para que não engane mais as nações. Por que não engane mais as nações? Exatamente porque não tem mais ninguém vivo. Então a ideia que o texto quer passar ali é essa. É uma cadeia de circunstâncias e o que Satanás faz é o quê? É tentar. É levar você e eu a pecar. Ele não consegue fazer mais isso agora neste momento. O milênio então começa lá no céu. Os santos então, quando acaba este milênio, estavam no céu, como já dissemos, lá na Nova Jerusalém, governando com Cristo, então, durante esses 1000 anos. Quando a Nova Jerusalém, então, desce do céu, o que vai acontecer? É óbvio que os ímpios agora vão ressuscitar. Os ímpios de todas as eras, eles ressuscitam. Nós vimos isso, eu estou dando uma recapitulada rápida aqui. Então, agora, fora da cidade, nós temos as vastas multidões de perdidos de todas as eras. Da maneira em que eles morreram, ressuscitam. Com as mesmas disposições pecaminosas, eles irão ressuscitar com elas. Do jeito que eles morreram, eles irão ressuscitar. Uma grande diferença entre aqueles que ressuscitaram na primeira ressurreição, porque morreram em Cristo. Uma diferença gritante. Muito grande. Uma grande realmente diferença. E então agora, essa vasta multidão está perdida ali. Cristo morreu por elas, pagou a penalidade do pecado, porém, eles rejeitaram a salvação que foi oferecida por Jesus. Agora então, após esse período, Satanás ele é libertado. E agora então, porque os ímpios, olha só, ressuscitaram, é o que nós acabamos então de ler no versículo 8 de Apocalipse 20. Ele agora sai para enganar as nações. É claro que agora ele vai reunir então esses ímpios ressuscitados. Quem sabe ele vai dizer, olha, eu ressuscitei você. Já pensou nisso, meu amigo e minha amiga? Eu ressuscitei vocês. Olha aqui, como ele é terrível, né? Como ele é enganador. E como eu tenho poder para ressuscitar vocês, juntamente com vocês, terei poder para ter posse daquela cidade, porque o número deles ali dentro é inferior ao nosso. Olha só o número nosso. Que coisa terrível. E agora, após esse período, Satanás é libertado e começa a enganar então essas pessoas. Que nações poderiam ser essas, senão aquelas formadas por todos os perdidos ressuscitados na segunda ressurreição? Lembrando que a segunda ressurreição é a ressurreição do quê? Da condenação. O que está acontecendo aqui
De maneira incrível, então, Satanás consegue enganar seus seguidores pela última vez. Ele não desiste, ele vai até o final. Ele incita, como nós já comentamos, essas pessoas para que invadam a cidade celestial. Imagine então agora, pessoal, naquele momento, imagine ali a cena. Militares de todos os tempos, generais de guerras de todos os tempos. Hitler ali, Napoleão Bonaparte ali, e vários outros e tantos outros, de todas as eras, agora combinam suas habilidades e se preparam para o que será então, o que se espera ser uma batalha final, o último ato do drama. Por meio desse ato, então, os não salvos revelam, olha só, revelam, hein? Interessante isso. Por este último ato de atacar a Cidade Santa, eles revelam, principalmente para todo o universo. Olha que interessante essa questão entre o conflito, né, de Cristo com Satanás. Por que Deus deixa que o pecado vá até o seu limite máximo? Porque todo o universo está atento. Porque, se você se lembra o que nós temos dito aqui, que lá atrás, há muito tempo atrás, Satanás acusou a Deus e ao seu governo, acusou a sua lei de ser injusta, de ser impossível de ser guardada. Todo o universo então está de olho e vê que Satanás realmente não desiste. E através desta atitude, todo o universo vê claramente, fica definitivamente evidenciado, claro na mente deles, que realmente o coração de Satanás e dos não salvos não estavam realmente convertidos. Que, se possível, eles arrancariam Deus do seu trono e tomariam aquela cidade à força. Eles não percebem que esta guerra, porém, é inútil e que já está perdida antes mesmo de começar. Amém? Porque Jesus, ele sempre foi e sempre será vencedor. O dia, então, do grande julgamento chega. O tempo chega para aqueles que, apesar de seu passado, poderiam ter sido perdoados por Jesus. E agora eles enfrentam a penalidade por seus pecados, que é o que? A morte eterna. O que vem então a seguir a isso? Nós podemos ler em Apocalipse capítulo 20, versículo 12, Apocalipse 20, versículo 12, que diz assim: Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, colocados em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Analisando aqui esse texto, queridos ouvintes, fica claro, evidenciado que é mencionado aqui os mortos. Ou seja, os mortos em pecado. Os mortos em pecado. Em culpa, em iniquidade, embora estejam ressuscitados ali agora. Mas eles estão enfrentando este julgamento. Finalmente, então, nós podemos ver todas as promessas de justiça e julgamento de Deus se realizando agora. Os Hitlers, os Stalins, os desprezíveis, os violentos e criminosos de todas as eras, que pensavam que podiam desaparecer com seus crimes, agora eles encaram a justiça merecida. Serão julgados então agora por suas obras. Mas agora eles não têm um mediador. Eles não têm mais Jesus como advogado. Eles não têm mais um mediador, porque Jesus já deixou, já teria nesse momento deixado há muitos anos, ou seja, há muitos anos atrás, o santuário celestial como nosso intercessor. Porque quando Jesus deixa de interceder por nós, a porta da graça é fechada. As 7 pragas começam a cair sobre os habitantes da terra, os que portam a marca da besta. Até o momento em que Jesus aparece no céu. E aí começa então o milênio. Então neste momento não há mais um mediador entre essas pessoas e Deus. Eles serão julgados então sem mediador. Jesus Cristo, de pé em seu lugar, não pode, no caso, Jesus não pode mais representá-los. Jesus não pode mais defendê-los com seu sangue. Esse tempo já terá passado. Eles estão definitivamente perdidos. E o que esses textos nos dizem? Por exemplo, Eclesiastes capítulo 12, 14. Olha só. Eclesiastes 12, 14. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras,
até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Outro texto, Atos dos Apóstolos 17, versículo 31. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Um outro texto, Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito, colherá vida eterna. Por que então é importante, amado e amada, para cada um de nós reconhecer nosso pecado e estar de bem com Deus por meio da obra de Jesus em nosso favor? Deus ele prometeu que a justiça seria feita. Porque nesse conflito entre Cristo e Satanás, o mundo todo, o universo todo está para ver quem de fato tem razão nesse conflito. Digamos que Deus está no banco dos réus, podemos dizer assim, porque Satanás está acusando-o. E é você e eu, nessa última geração, pela graça de Cristo, através do poder que esta graça nos dá, que iremos justificar o caráter de Deus, através de uma vida de obediência pela fé. Então, todas as maldades do mundo que ficaram impunes há muito tempo, um dia serão contabilizadas. Um Deus justo jamais deixaria, não é, de fazer isso, jamais passaria por cima disso. Nós, porém, devemos aprender a confiar nele até que este dia chegue, porque todas as coisas ficarão patentes, ficarão claras como cristal na mente de todo o universo. Mas Satanás, no entanto, ainda não se dá por satisfeito, não é? Ele é teimoso, ele vai até o fim. E o que ele induzirá os perdidos a fazer contra a Nova Jerusalém de Deus, nós já lemos e vamos repetir. Apocalipse capítulo 20, versículos 7 e 8. Vamos repetir esse texto. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. E sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja. O número desses é como a areia do mar. Então, nós vemos aqui que, infelizmente, todos os perdidos, ainda em rebelião contra Deus, eles caem mais uma vez no engano de Satanás e tentam fazer guerra contra a cidade santa. Uma ação inútil da parte deles, pois os dias de Satanás, os seus dias, os dias de pecado e de rebelião estão prestes a acabar para sempre agora. Assim, reunidos em uma quantidade tão grande quanto a areia do mar, de acordo com o que menciona a Bíblia, eles marcham em direção, imagine a cena, marcham em direção à cidade de Deus, prontos para atacar esta cidade. Mas o que acontece então? De repente, no alto da cidade, o Senhor então aparece em seu trono glorioso. Todos os planos débeis de guerra dos ímpios são embargados à medida em que olham para o trono de Deus agora. Os perdidos, então, de uma maneira dolorosa, se conscientizam de cada pecado que eles cometeram. Eles se lembram de cada vez que eles silenciaram a sua consciência, rejeitando os apelos que o Espírito Santo fez. Cada folheto rejeitado, cada livro rejeitado, cada leitura da Bíblia rejeitada, cada momento desperdiçado, prazeres, todas as coisas que nós podemos incluir no pacote de coisas destituídas de valor espiritual. Eles se lembram de tudo isso agora. Alguns desceram ao túmulo, ou seja, morreram, acreditando que de alguma forma tinham tido êxito em esconder os seus pecados de assassinato, de crimes, de vícios e pecados acariciados de todas as formas. E agora eles vivenciam de forma envergonhada, em primeira mão, as palavras de Jesus escritas em Lucas capítulo 12, que diz assim: nada há encoberto que não venha a ser o quê? Revelado. E oculto que não venha a ser conhecido. Como então, meu amigo e minha amiga, como
num panorama vivido de suas vidas, ou seja, como um panorama vívido de suas vidas passando diante deles, como se fosse numa visão panorâmica, que agora passa diante de cada um desses perdidos. Cada vida perdida compreende, chega à conclusão plena, que por sua própria escolha rejeitaram a salvação. Chegam à conclusão que a escolha foi deles, que tudo que poderia ter sido feito para salvá-los foi feito, mas eles escolheram a perdição eterna. A maior punição deles é quando contemplam a beleza daquela cidade santa. E eles reconhecem que poderiam estar ali dentro também com seus entes queridos que estão ali. Imagine a cena, não é? Imagina de repente neste momento a mamãe ali dentro da cidade santa e o seu filhinho fora da cidade santa. Ou ao contrário, não é? De repente o filhinho ali dentro e a sua mamãe ali fora. Que coisa triste. Eles reconhecem que poderiam estar ali. Pois nunca foi a intenção de Deus deixá-los para sempre fora daquela cidade. Mas a escolha deles fez com que eles ficassem fora daquela cidade. Eles chegam à conclusão de que eles não seriam felizes ali dentro. Mateus capítulo 25, 41 então. Fala de um fogo que agora é preparado. Mateus capítulo 25, 41. Vamos ver o que diz ali. Mateus 25, versículo 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 41. Vemos aqui então que o plano de Deus sempre foi a destruição de quem? De Satanás e de seus anjos rebeldes. E não que isso acontecesse com alguns entre nós. Graças a Jesus, graças a Cristo, não estaremos entre os que serão punidos. Pelo menos se nós realmente estivermos unidos a Ele até o fim, não é? Mas, no entanto, infelizmente, muitos estarão ali perdidos. De modo trágico, a paz e a segurança dos que estão dentro da cidade nunca serão deles. É impossível, meus amados, descrever com palavras o sentimento de desespero que vai tomar conta deles neste momento. Sabem que ali é o último ato do drama para eles. Sabem que ali é o último golpe de misericórdia, digamos assim, né? Que as pessoas usam muito essa expressão, né? O último golpe de misericórdia, podemos dizer assim. Os rebeldes, então, não podem negar a justiça de Deus. Eles não podem negar a justiça de Cristo ao declará-los culpados. Em uma só voz eles clamam: justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. E eles então prostram-se e adoram o príncipe da vida. O próprio Satanás faz isso neste momento. O universo todo então fica satisfeito de ver que realmente neste conflito entre o bem e o mal, Deus era verdadeiro e Satanás mentiroso. Porque aquela geração que estava ali dentro da cidade santa, até antes da volta de Cristo, provou que é possível viver uma vida vitoriosa pela fé sobre o pecado. E agora eles veem aqueles ímpios com o coração ainda endurecido, teimosos em tirá-los daquela grande cidade e destruí-los se for possível. Todos chegam à conclusão que realmente o governo de Satanás que foi proposto lá atrás, lá quando começou aquela rebelião no céu, realmente era um governo ruim. Era um governo que não teria nenhuma alegria e felicidade, que não traria, no caso, nenhuma alegria e felicidade para o universo, pois o governo de Deus já estava ali vigorando. E algo que fosse oposto a isso só traria tristeza, dor e angústia. E o que todos então proclamam perante Deus? Romanos 14, versículo 11, vamos ver aqui o que diz. Romanos 14, versículo 11. Romanos 14, versículo 11. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho,
e toda língua dará louvores a Deus. Reflita, meu amigo e minha amiga, sobre o que significa isso. Os salvos tiveram 1000 anos para ter todas as perguntas respondidas. Durante os 1000 anos, quando Satanás está aqui na terra vazia e desolada, sem vida, somente ele e os anjos maus vivos. Durante 1000 anos, todos os salvos tiveram as suas questões respondidas, as suas dúvidas, coisas que não entendiam. Eles viram que realmente Deus é justo. Por isso que diz, portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará a plena luz às coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Enquanto isso, os céus proclamam, então ouvi o anjo das águas dizendo, tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste estas coisas. Apocalipse 16, versículo 5. E agora até mesmo os perdidos, amados e amadas, até mesmo os perdidos para sempre, eles confessam a justiça e a verdade nos caminhos de Deus. Agora, o que tudo isso nos diz sobre a sinceridade, justiça e bondade de Deus? Porque apesar de sua confissão, apesar da confissão desses ímpios, apesar de eles reconhecerem que realmente Deus é justo, que eles estavam errados, que a escolha foi deles, que tudo que tinha sido feito para salvá-los foi feito, mas estão perdidos por sua própria conta e escolha. Apesar de tudo isso, os perdidos fazem uma última e desesperada tentativa de dominar a cidade que poderia ser deles, ofertada por meio do sangue de Jesus. Os perversos, então, no último ato de desespero, atacam, mas tudo é em vão. E acontece o que em seguida? Para nós terminarmos, então, Apocalipse capítulo 20, versículo 9. Apocalipse capítulo 20, versículo 9, a Bíblia diz o seguinte, Apocalipse capítulo 20, versículo 9. Marcharam então pela superfície da terra, e sitiaram o acampamento dos santos, e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu, e os consumiu. Finalmente, então, meus amados e amadas, chega o tempo em que os perdidos enfrentam as consequências irreversíveis dos seus atos. De repente, fogo e enxofre cai do céu. A terra se abre e fogo sai das cavernas já derretidas. À medida em que o inferno engole os ímpios, os justos permanecem seguros e protegidos entre as paredes maciças e os portões da Nova Jerusalém, que desce ali, como já vimos, no Monte das Oliveiras. Todos os pecadores são punidos de acordo com aquilo que fizeram. Aqueles com menos pecados do que os outros, obviamente, serão destruídos mais rápido. Enquanto que os que são culpados de horríveis atos contra a humanidade sofrerão por mais tempo. Isso é justo. E Satanás, o instigador de todo pecado e de todo mal, sofrerá por muito mais tempo ainda. Para Deus, a punição do ímpio é um ato doloroso, mas é algo que sua justiça requer e demanda. Este é um bom momento para comentarmos sobre uma concepção errônea do fogo eterno, que é aquela ideia de que Deus vai queimar os perdidos por toda a eternidade. Nunca mais vai parar de queimar, seja qual for o pecado. Observe que o texto diz, o fogo de Deus desceu do céu e os consumiu. Quando você pensa em consumir, você imagina algo que será destruído, ou seja, não existirá. De fato, o verbo grego usado aqui indica o seguinte, comer, consumir, destruir. O que esses textos nos dizem sobre o destino final, então, dos perdidos? Malaquias 4, de 1 a 3, olha. Malaquias 4, de 1 a 3 diz, pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos, veja só, e todos os que cometem perversidade serão como restolho. Pisareis os perversos, porque se farão o quê? Cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Toda a expressão usada para fogo eterno, fumaça que sobe pelos séculos dos séculos, a expressão que não tem descanso nem de dia nem de noite, enfim, tudo isso, fogo eterno, haverá ranger de dentes, aquela coisa toda.
Tudo isso deve ser entendido dentro da perspectiva das consequências deste fogo. E dentro de todo um contexto. Porque a Bíblia é clara ao dizer que os ímpios se farão cinzas. O que é uma cinza? Cinza é uma cinza. Vamos supor que chega alguém aqui agora, entra aqui no estúdio e joga fogo em mim, toca fogo em mim e deixa eu queimar aqui. Vai chegar uma hora que eu vou ficar só cinza. Não significa que eu vou estar queimando por toda a eternidade. João Evangelho, capítulo 3:16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O contraste é entre vida eterna. Aqueles que perecem, os que são destruídos. Ao contrário da noção comum, os mortos não são torturados no inferno para sempre, por bilhões e bilhões de anos. A destruição é eterna, o resultado é eterno, não o processo em si. Deus diz que os ímpios sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. A destruição dura para sempre. As consequências, no caso. Enquanto os salvos apreciam a felicidade da eternidade, os perdidos estão mortos para sempre. Logo a cena terrível termina. Os perdidos por fim compreendem que sua rebelião e recusa em aceitar Jesus e consertar os seus caminhos os tornaram impróprios para viver naquele ambiente sagrado. Mesmo Satanás admite a justiça de Deus. O fogo de Deus erradica de uma vez por todas tanto o pecado quanto os pecadores do universo. É assim que o mundo estará destinado a terminar. E não por algum buraco negro fora de um controle, em uma reação em cadeia de um acelerador de partículas. Não. Por isso é de extrema importância perceber que há apenas dois lados para escolher nesta incrível luta entre o bem e o mal. Estar entre aqueles que estarão dentro ou fora da cidade. Se é verdade que os ímpios vão ser queimados eternamente, sem nunca ter fim, significa então que Deus não vai conseguir jamais destruir o pecado, porque o pecado vai ser então imortalizado. E a Bíblia diz que ódio, rancor e morte nem haveria mais. Quer dizer então que em algum lugar do universo haverá pessoas ainda com ódio no coração, rangendo dentes eternamente? Pense nisso. Semana que vem eu volto, em nome de Jesus.